Ei, você aí! Pare tudo o que está fazendo. Nos próximos segundos vou te mostrar um mapa tridimensional do planeta inteiro afundando. Pronto? Olhe só para isso. Bem-vindo ao canal Jornada da Mente Criativa. Este é o vídeo que pode mudar completamente a sua visão sobre a história humana. Imagine um mundo onde continentes inteiros, cheios de vida, simplesmente desaparecem sob as ondas. Isso não é ficção. Aconteceu há 12.000 anos antes de Cristo. O nome? Fim do Pleistoceno. O evento? Pulso de água de degelo. E o resultado? Uma elevação de 120 metros no nível do mar em apenas 340 anos. Sim, você ouviu direito. 340 anos para engolir uma área do tamanho da Europa e da Ásia juntas. Em 2025, uma pesquisa publicada na Quaternary Science Reviews confirmou a cronologia exata. As geleiras do último máximo glacial, que cobriam 30% do planeta, derreteram de forma catastrófica. Essa água toda inundou mais de 20 milhões de quilômetros quadrados de planícies costeiras. Pense nisso, 41 milímetros por ano. É 80 vezes mais rápido do que o mar sobe hoje. E essas planícies não eram desertas, eram o paraíso dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Pesquisas recentes mostraram que 80% dos sítios paleolíticos conhecidos ficavam perto do litoral daquela época. Análises em dentes humanos antigos, por exemplo, mostram que a maior parte da sua alimentação vinha do mar. Arqueólogos já encontraram aldeias submersas no Mediterrâneo com fogueiras ainda preservadas. O exemplo mais chocante? Doggerland, uma vasta terra que ligava a Grã-Bretanha à Europa. Não era um pântano, era um paraíso. Rios largos, lagos cristalinos, florestas imensas. Mamutes, rinocerontes lanosos e humanos caminhavam lado a lado. Pegadas fossilizadas de crianças e adultos foram encontradas. Recentemente, em 2024, uma expedição na Dinamarca encontrou um acampamento a mais de 7 metros de profundidade, com fogueiras e avelãs carbonizadas de 10.500 anos atrás. Do outro lado do mundo, havia outro gigante, Sundaland, uma ponte continental que unia Indonésia, Malásia e Tailândia. 1.800.000 quilômetros quadrados de terra firme, lar de tigres dentes de sabre e até dos pequenos Homo floresiensis, os hobbits da vida real. Em 2025, usando drones subaquáticos, pesquisadores encontraram estruturas de pedra e cerâmicas a quase 40 metros de profundidade, datadas de 12.000 anos antes de Cristo. Até Charles Darwin, pai da evolução, tem um papel aqui. Em 1835, ele observou os efeitos das geleiras na Patagônia e anotou em seu diário como mudanças geológicas lentas moldam a vida. Ele nem imaginava, mas aquelas inundações gigantescas forçaram uma seleção natural extrema. Os sobreviventes de Doggerland fugiram para as Ilhas Britânicas. Os refugiados de Sundaland navegaram até a Austrália, e o DNA antigo prova essa conexão, mostrando uma herança genética compartilhada entre aborígenes australianos e povos malaios. Uma curiosidade congelante: há 11.700 anos, houve um pico de metano na atmosfera, liberado pela explosão de lagos presos sob o gelo. E isso acelerou ainda mais o derretimento. E aqui vai um alerta. Hoje corremos o risco de perder uma quantidade de terra habitável semelhante à que foi perdida no fim da Idade do Gelo. 20% da população mundial vive em zonas costeiras que podem desaparecer até o ano de 2100. A história está se repetindo? Mas o maior de todos os mistérios é o que essas culturas perdidas sabiam antes de afundar. Ferramentas com entalhes astronômicos, pinturas em cavernas submersas com símbolos idênticos aos encontrados em Göbekli Tepe, na Turquia? Alguns pesquisadores até se perguntam, e se a lenda da Atlântida fosse, na verdade, uma memória distorcida desses eventos reais? A ciência costumava descartar essa ideia, mas novas tecnologias de sonar e inteligência artificial estão revelando milhares de sítios arqueológicos submersos, mudando tudo o que pensávamos saber. Vamos a alguns fatos rápidos para você compartilhar. Primeiro, o nível do mar subiu 14 metros em apenas 300 anos,
durante o pulso de degelo mais intenso. Segundo, a população de Doggerland era estimada em dezenas de milhares de pessoas. E terceiro, a antiga Sundaland abrigava mais biodiversidade do que a floresta amazônica atual. E agora, um gancho para a próxima parte da nossa jornada. Vamos mergulhar nos segredos de Göbekli Tepe, o templo mais antigo do mundo, construído antes da invenção da roda, da escrita e até da agricultura. Como caçadores-coletores conseguiram erguer pilares de pedra de 6 metros de altura? A resposta vai te surpreender, mas antes quero saber sua opinião. Você teria coragem de morar em um lugar como Doggerland, sabendo do risco? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você ficou tão fascinado quanto eu, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque essa jornada pelos mundos perdidos está apenas começando. Obrigado por assistir e até a próxima. Você está prestes a descobrir um segredo enterrado há mais de 11.000 anos. Um lugar que reescreve tudo o que sabemos sobre a história humana. E ele está aqui, na Turquia. Este é Göbekli Tepe, o complexo de templos mais antigo do planeta. E o que ele esconde vai te chocar. Imagine, 11.600 anos antes de Cristo. O mundo está saindo de uma era do gelo. A agricultura ainda não existe, as pirâmides estão a milênios de distância, e ainda assim aqui, caçadores-coletores se organizaram para erguer pilares de pedra com mais de 5 toneladas, esculpidos com uma precisão assustadora. Raposas, escorpiões gigantes, abutres carregando cabeças humanas. Que mensagens eles tentavam nos deixar? Em 1995, o arqueólogo Klaus Schmidt começou a desenterrar este lugar e o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele descobriu recintos circulares, pilares em forma de T gigantescos e evidências de banquetes rituais monumentais. Pense nisso. Eles produziam 1.000 litros de cerveja de trigo silvestre por evento. Tudo isso antes mesmo de saberem como cultivar. Isso sugere uma organização social e uma hierarquia espiritual que ninguém achava possível para aquela época, mas o mistério só fica mais profundo. Tecnologias recentes como o LIDAR revelaram em 2023 que o sítio é muito maior do que se pensava, com anomalias que sugerem câmaras subterrâneas ainda não exploradas. O que mais está escondido sob nossos pés? E por que, há cerca de 9.500 anos, eles decidiram enterrar tudo intencionalmente? Estavam protegendo este lugar sagrado de algo ou de alguém. Teorias controversas, como as de Graham Hancock, sugerem que sobreviventes de uma civilização perdida, talvez uma que habitava terras agora submersas, trouxeram esse conhecimento para os caçadores locais. Outros pesquisadores, como Martin Sweatman, acreditam ter decodificado um dos pilares, o Pilar 43, como um calendário astronômico que marca um impacto de cometa catastrófico há quase 13.000 anos. Embora a ciência tradicional conteste, a pergunta permanece: como esses povos primitivos tinham um conhecimento tão avançado dos céus? A conexão com a evolução humana, como pensada por Darwin, é fascinante. Talvez Göbekli Tepe tenha sido um laboratório evolutivo. Após o fim da mini-idade do gelo, conhecida como Younger Dryas, a sobrevivência dependia da cooperação. Análises de DNA antigo mostram uma explosão de um grupo genético específico na região, exatamente nessa época. Seriam esses banquetes e rituais a cola social que uniu clãs, permitindo que a humanidade se adaptasse e prosperasse após uma catástrofe global? E a parte mais arrepiante: experimentos recentes mostraram que os pilares de Göbekli Tepe ressoam em uma frequência de 43 Hz. Essa é uma frequência conhecida por alterar as ondas cerebrais, podendo induzir estados de transe. Eles construíram uma máquina sônica para se conectar com o divino. Pense nestes fatos: pilares mais pesados que um elefante africano, movidos sem rodas ou animais de carga. Um local enterrado de propósito, como uma cápsula do tempo. E zero vestígios de ferramentas de metal. A poucos quilômetros, em Karahan Tepe, foram encontrados crânios humanos modificados com sulcos profundos. Um ritual bizarro, uma moda pré-histórica. Göbekli Tepe é apenas o começo. Centenas de montes semelhantes foram identificados na região.
Estamos diante da ponta de um iceberg de uma civilização inteira que foi esquecida pela história. Agora quero saber sua opinião. Você acha que Göbekli Tepe era um templo, um observatório astronômico ou algo que nem conseguimos imaginar? Deixe sua teoria nos comentários. E se você acha que isso é incrível, espere até ver o que vamos revelar a seguir. Vamos mergulhar nas águas do Mar do Norte para explorar Doggerland, o coração perdido da Europa da Idade do Gelo. Uma terra onde mamutes pastavam e que foi engolida pelo mar. Não perca a continuação desta jornada épica. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque a verdade sobre nosso passado está vindo à tona e ela afunda rápido. Obrigado por assistir e até a próxima. Você está prestes a descobrir um continente perdido, engolido pelas ondas há 12.000 anos. Prepare-se, porque o que a ciência está revelando para 2025 vai reescrever a história da humanidade. Esqueça tudo o que você aprendeu. O verdadeiro berço da civilização europeia não está em terra firme, está no fundo do mar. Imagine um mundo onde a Grã-Bretanha não era uma ilha, onde você podia caminhar da Inglaterra até a Holanda. Essa terra existiu. Era chamada de Doggerland, uma vasta planície com 40.000 quilômetros quadrados, maior que muitos países atuais. Rios majestosos, lagos cristalinos e florestas densas cobriam uma paisagem vibrante, cheia de vida. Este não era um deserto gelado, era o coração pulsante da Europa na Idade do Gelo. Dezenas de milhares de caçadores-coletores do Paleolítico Superior chamavam este lugar de lar. Arqueólogos como Vince Gaffney mapearam este mundo submerso e o que eles encontraram é de tirar o fôlego. Pense em arpões de osso de 20.000 anos antes de Cristo, ferramentas de sílex tão afiadas quanto lâminas cirúrgicas e redes de pesca feitas de fibras vegetais, perfeitamente preservadas a 50 metros de profundidade. Expedições recentes usando robôs subaquáticos fizeram uma descoberta inacreditável no local chamado Outer Silver Pit, um acampamento mesolítico completo datado de 8.500 anos antes de Cristo. Os cientistas encontraram restos de fogueiras com avelãs carbonizadas, como se tivessem sido apagadas ontem. A lama do fundo do mar agiu como uma cápsula do tempo, guardando os segredos dos nossos ancestrais. Mas como um paraíso como este simplesmente desapareceu? A resposta é catastrófica. 8.150 anos antes de Cristo, um deslizamento de terra submarino colossal na costa da Noruega, conhecido como o Tsunami de Storegga, liberou uma parede de água de 25 metros de altura. Em questão de horas, Doggerland foi devastada. As ondas transformaram o continente em ilhas isoladas, forçando uma fuga desesperada. Os sobreviventes correram para as terras altas, que hoje conhecemos como a costa da Grã-Bretanha e da Europa continental. Essa migração forçada não foi apenas uma tragédia, foi um motor para a evolução. Charles Darwin, durante sua viagem no Beagle, observou como as terras podiam subir e descer, e aqui temos o exemplo perfeito. A seleção natural agiu brutalmente. Aqueles que sabiam construir barcos, que conseguiam nadar, que se adaptaram mais rápido, sobreviveram. O DNA retirado de ossos encontrados no fundo do mar confirma a mesma linhagem genética dos povos de Doggerland. O haplogrupo U5b é encontrada nos britânicos modernos. Nós somos os descendentes dos sobreviventes, e os detalhes são ainda mais impressionantes. Um arpão de osso encontrado nas profundezas tinha 16 marcas entalhadas. Os arqueólogos acreditam que era um calendário lunar, uma prova de conhecimento astronômico milênios antes do que imaginávamos. Encontraram também pegadas fossilizadas de uma criança de 5 anos ao lado das de um adulto, contando a história de uma família unida, caçando junta. Agora, alguns fatos para explodir sua mente. O tsunami que afundou Doggerland moveu um volume de água equivalente a todo o Lago Baikal, o maior lago de água doce do mundo. Segundo, Doggerland tinha mais rios do que a França tem hoje. E terceiro, mesmo sem nenhum metal, eles criavam redes de pesca com mais de 100 metros de comprimento. E se eu te dissesse que os pescadores de hoje ainda encontram vestígios desse mundo perdido? É verdade.
Em 2024, uma rede de arrasto britânica puxou do fundo do mar um machado perfeitamente preservado, feito de chifre. A história de Doggerland ainda está emergindo, peça por peça, das profundezas. Mas a Europa não foi o único lugar a testemunhar uma perda tão monumental. Na próxima parte, vamos viajar para o outro lado do mundo, para Sundaland, um paraíso tropical perdido, maior que a Índia, onde tigres dentes de sabre podem ter nadado entre as ilhas. Antes de irmos, quero saber a sua opinião. Você acha que sobreviveria ao apocalipse que afundou Doggerland? Comente aqui embaixo! E se você ficou tão fascinado quanto eu, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. O oceano ainda guarda muitos segredos e nós vamos descobrir todos eles juntos. Até a próxima. Pare agora. O que você vai ver nos próximos segundos pode reescrever a história como a conhecemos. Imagine um continente inteiro, pulsante de vida, conectando toda a Ásia. Tigres dentes de sabre rugem em florestas densas. Civilizações florescem. Agora, veja tudo desaparecer sob as ondas. Pronto para mergulhar neste paraíso perdido? Olá, exploradores de mistérios. Bem-vindos à parte 4 da nossa jornada épica pelas civilizações perdidas da Idade do Gelo. Hoje, nós vamos para um lugar que já foi o coração pulsante do mundo, Sundaland. Pense em uma massa de terra do tamanho da Índia e da Europa juntas. Isso mesmo. Onde hoje vemos as ilhas da Indonésia, Malásia, Tailândia e Bornéu, existia um supercontinente vibrante. Em 2000, o cientista Hessel Voorhis mapeou essa vasta ponte continental. Era um mundo de florestas tropicais exuberantes e rios que faziam o Mekong de hoje parecer um riacho. Um estudo de 2009 na revista Biotrópica confirmou: a biodiversidade aqui explodiu, criando um ecossistema mais rico que a Amazônia atual. E os humanos? Eles estavam lá há pelo menos 50 mil anos. Em 2017, análises de cavernas revelaram fogueiras com 40 mil anos de idade. É aqui que a sua história pode começar. Análises de DNA antigo mostram que os haplogrupos M e N, as raízes genéticas de muitas populações asiáticas, explodiram em Sundaland. Este foi o verdadeiro berço da grande expansão austronésia. Sim, os incríveis navegadores que colonizaram a Polinésia, chegando até o Havaí e a Ilha de Páscoa, partiram daqui. Seus ancestrais podem ter caminhado por esta terra. E a megafauna? Prepare-se. Elefantes anões com apenas 1 metro de altura. Tigres dentes de sabre gigantescos pesando quase meia tonelada. Rinocerontes peludos. O próprio Charles Darwin, em 1859, explicou como o isolamento em ilhas, que começaram a se formar, podia levar a essas adaptações incríveis, como o encolhimento de espécies. Sundaland era um laboratório da evolução a céu aberto. Mas a maior revelação vem agora, uma descoberta bombástica de 2025. O arqueólogo Peter Bellwood, na revista Asian Perspectives, revelou algo inacreditável. Na costa de Sabah, em Bornéu, drones subaquáticos capturaram imagens de estruturas de pedra. Sussurro. Círculos perfeitos, submersos há milênios. A datação por carbono 14 é clara, 12 mil anos. Junto a elas, cerâmicas com padrões em espiral e ferramentas de obsidiana. E aqui o mistério se aprofunda. Análises mostraram que essa obsidiana veio da mesma fonte vulcânica usada na Ilha de Flores. A mesma fonte usada por uma outra espécie humana, o Homo floresiensis, apelidado de Hobbit. Com apenas 1 metro de altura e um cérebro do tamanho de uma laranja, eles caçavam ratos gigantes e coexistiram com nossos ancestrais. Teriam eles interagido, trocado tecnologia? Ou será que nossos ancestrais construíram essas estruturas misteriosas? Então, o dilúvio veio. Um artigo de 2024 na revista Nature descreve o grande dilúvio que dispersou essas populações. O nível do mar subiu 120 metros em poucos séculos. Um tsunami em câmera lenta que durou gerações. Esta não é uma lenda, é um fato geológico. Mitos de povos aborígenes australianos falam vividamente de água subindo e engolindo a terra. É a memória coletiva de uma catástrofe real, passada de pai para filho por 12 mil anos.
Essa inundação não foi o fim, foi um novo começo. A evolução em sua forma mais pura. A perda de terras forçou a inovação. Nossos ancestrais se tornaram os maiores navegadores da pré-história. Eles construíram jangadas de bambu com velas e se lançaram ao oceano desconhecido, numa expansão que os levou até Madagascar, do outro lado do mundo. Como disse o arqueólogo Steven Mitten, Sunderland foi o laboratório que forjou a resiliência e a capacidade de adaptação da nossa espécie. E aqui vai uma curiosidade chocante. Em Sulawesi, uma das ilhas que formava Sunderland, encontramos pinturas rupestres de 40 mil anos. São estênseis de mãos, feitos com pigmento vermelho. É a mesma técnica encontrada em Lascaux, na França, do outro lado do planeta. Uma assinatura, uma conexão artística global que une nossos ancestrais através de continentes e oceanos. Vamos resumir para você nunca mais esquecer. Primeiro, Sunderland era mais biodiverso que a Amazônia de hoje. Segundo, o mar subiu 120 metros, o equivalente a um prédio de 40 andares em apenas alguns séculos. Terceiro, os bravos polinésios que navegaram pelo Pacífico são descendentes diretos dos sobreviventes deste mundo perdido. Agora, a pergunta que vale ouro. Você carrega o legado de Sunderland no seu DNA? Testes genéticos modernos mostram que até 20% da população brasileira possui traços genéticos ligados a essas antigas migrações asiáticas. Dê uma olhada no seu teste genético e comente aqui embaixo qual é o seu haplogrupo. Vamos descobrir juntos nossas origens perdidas. E prepare-se, porque na próxima parte vamos explorar estruturas submersas que desafiam tudo o que sabemos. Sussurro. Pirâmides no Japão? O que mais o oceano esconde? Mas antes quero ouvir você. Se sua terra estivesse afundando, você teria a coragem de construir um barco e navegar para o desconhecido para salvar sua tribo? Comente agora. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque as maiores revelações da nossa história ainda estão por vir. O oceano está começando a contar seus segredos, e nós estaremos aqui para ouvir. Esqueça tudo o que você aprendeu na escola. Nos próximos segundos, vou te mostrar uma pirâmide submersa no Japão, com degraus perfeitos e ângulos retos. Foi feita pelo homem ou pela natureza? Prepare-se para mergulhar no maior debate da arqueologia moderna. Seja bem-vindo de volta. Na parte anterior, desvendamos como o fim da Idade do Gelo inundou continentes inteiros. Agora, na parte 5, vamos explorar o que pode ter sido deixado para trás, começando por Yonaguni, na costa sul do Japão. Em 1987, um mergulhador local encontrou uma estrutura colossal. O geólogo Masaki Kimura, a partir de 91, foi taxativo. São ruínas de uma cidade perdida com mais de 10 mil anos. Imagine uma plataforma gigantesca do tamanho de um campo de futebol, com terraços em pirâmide, degraus de 90 graus e até um túnel subaquático. Para Kimura, essa era a prova de uma civilização avançada pré-idade do gelo, talvez a lendária civilização de Mu. Mas, como em todo grande mistério, existe o outro lado. O geólogo Robert Schoch, em 2012, afirmou que tudo não passava de um fenômeno natural. Segundo ele, as rochas sedimentares da região simplesmente se fraturam em ângulos retos e linhas retas por causa da erosão. Um capricho da natureza. Então, caso encerrado, nem de perto. Novas varreduras de alta tecnologia publicadas em 2025 na revista Marine Geology trouxeram uma terceira via. O pesquisador Sato concluiu que a formação é sim majoritariamente natural, mas com claras marcas de modificação humana. Os sulcos seriam retos demais para serem feitos apenas por ondas. A estrutura pode ter sido usada como uma espécie de canteiro de obras antigo, uma pedreira. A bioerosão foi a chave. Análises microscópicas revelaram que as algas e a vida marinha só colonizaram a rocha depois, que ela já tinha essa forma, provando sua antiguidade. E aqui vem o detalhe que arrepia. Alguns ângulos de 60 graus encontrados em Yonaguni são idênticos a pilares de Göbekli Tepe, a milhares de quilômetros de distância. Uma mera coincidência? Agora vamos cruzar o globo até as Bahamas e a famosa Estrada de Bimini.
descoberta em 1968, é uma linha quase perfeita de pedras retangulares gigantes que se estende por quase 1 quilômetro. A descoberta incendiou a imaginação do mundo, especialmente porque o famoso médium Edgar Cayce havia profetizado que restos de Atlântida seriam encontrados ali por volta dessa data. O arqueólogo Marshall McCusick, em 81, analisou os blocos e afirmou que pareciam cortados e posicionados. Seria a avenida de uma cidade perdida? Mais uma vez, a ciência oficial chegou para esfriar os ânimos. Em 2023, a NOAA, a Agência Oceânica dos Estados Unidos, liderada pelo geólogo Eugene Twitchell, declarou que a estrada é apenas beach rock natural, basicamente fraturas em uma antiga praia que se fossilizou e depois submergiu. A prova? Não havia artefatos da mesma idade por perto. Os mais antigos, como machados de concha e cerâmicas, eram do povo Lucayan, datados de 3.000 anos antes de Cristo, muito depois do fim da Idade do Gelo. Fim da história? Não para os mergulhadores. Recentemente foram encontrados propulsores de arpão submersos perto da estrutura. A datação de carbono ainda está pendente e novas pesquisas com IA, lideradas por Fault e publicadas no Journal of Field Archaeology, prometem revolucionar a busca por estruturas submersas em 2025. Já encontraram ferramentas de 11.000 anos em Malta e lâminas de sílex, em cavernas inundadas. O oceano está apenas começando a revelar seus segredos. O próprio Darwin, o pai da evolução, defendia que a geologia era um processo lento, gradual, refutando a ideia de catástrofes globais. Mas e o Younger Dryas, 12.900 anos atrás, um evento cataclísmico que mergulhou o planeta de volta no frio? A teoria do impacto de um cometa proposta por Firestone em 2007 ganha força com a descoberta de nanodiamantes em camadas de sedimento por todo o mundo, uma assinatura de impacto cósmico que poderia ter gerado tsunamis globais. Agora, 3 fatos rápidos para alimentar a polêmica. Primeiro, mergulhadores e Kimura afirmam que é uma face humanoide esculpida em Yonaguni. Segundo, a estrada de Bimini parece ter um alinhamento astronômico com o solstício de verão. E terceiro, novas varreduras com tecnologia LIDAR sugerem a existência de escadas internas na estrutura japonesa. Isso nos leva a uma pergunta incendiária. Será que a ciência tradicional esconde essas evidências para proteger seus paradigmas, como afirma o pesquisador Graham Hancock, ou a academia está simplesmente sendo rigorosa como deve ser? Quero saber a sua opinião. Qual é a sua prova favorita? Comente aqui embaixo. Yonaguni é real ou fake? Bimini é artificial ou natural? E se prepare, porque no próximo vídeo vamos mergulhar na visão científica mais recente que pode destruir todas essas teorias, ou confirmá-las de uma vez por todas. Você não vai querer perder. Inscreva-se agora e ative o sininho para ser o primeiro a saber. O fundo do mar está falando e nós estamos aqui para ouvir. Pare agora. Você está prestes a descobrir como o fim da Idade do Gelo revela um futuro que pode se repetir. Esqueça tudo o que você achava que sabia. Nos próximos segundos, vamos desvendar a verdade científica sobre uma era perdida que mudou a humanidade para sempre. Bem-vindo à 6ª parte da nossa jornada. A ciência convencional, por muito tempo, negou a existência de civilizações complexas na Idade do Gelo. Mas novas evidências estão reescrevendo a história. Colin Renfrew, já em 2007, falava de nômades com uma sofisticação surpreendente. Em 2010, Price e Feynman descreveram redes sociais e comerciais complexas entre esses grupos. A prova viva? Göbekli Tepe, um templo monumental construído 11.600 anos atrás por caçadores-coletores, muito antes da invenção da agricultura. Isso demonstra um nível de organização social que desafia os livros didáticos. Eles não precisavam de fazendas para construir maravilhas, mas então o clima mudou tudo. Uma pesquisa recente, publicada na Nature Climate Change por Chris Turney, aponta para um aquecimento global extremamente rápido há cerca de 12.000 anos. Os ecossistemas entraram em colapso. Vastos territórios,
como a gigantesca plataforma de Sunderland, no Sudeste Asiático, e a fértil Doggerland, entre a Inglaterra e a Europa, desapareceram sob as águas. Imagine a escala da catástrofe. O último relatório do IPCC confirma que o nível do mar subiu 120 metros. 150 mil quilômetros quadrados de terra foram engolidos pelo oceano. É como se um continente inteiro fosse apagado do mapa. Essas inundações catastróficas forçaram migrações em massa. Geoff Bailey, em 2020, argumentou que essa pressão transformou nossos ancestrais. A adaptação costeira se tornou crucial. Os humanos, antes caçadores terrestres, tornaram-se os primeiros grandes navegadores da história. E aqui, a visão de Charles Darwin se torna incrivelmente relevante. A seleção natural agiu de forma acelerada. A necessidade impulsionou a inovação. Novas ferramentas, técnicas de pesca e, claro, os primeiros barcos foram desenvolvidos para sobreviver nesse novo mundo aquático. Stephen Mithen descreve esse período como um verdadeiro laboratório humano, onde os sobreviventes resilientes não apenas se adaptaram, mas prosperaram, lançando as bases para a Revolução Neolítica. Uma cronologia atualizada proposta por Jürgen Peder Stephenson em 2025, na Quaternary Science Reviews, mostra que o fim do período frio conhecido como Younger Dryas foi abrupto, dando início ao Holoceno com uma explosão populacional. Como sabemos disso com tanta precisão? Graças a estudos detalhados em corais de Barbados e testemunhos de gelo da Groenlândia, que revelam pulsos de derretimento massivos. Um desses eventos, o pulso de derretimento 1A, despejou um volume colossal de água doce no Atlântico Norte, paralisando as correntes oceânicas e virando o clima do planeta de cabeça para baixo. Vamos fixar alguns fatos essenciais. Primeiro, não havia pirâmides, mas existia uma arte simbólica global e complexa, encontrada em cavernas de todos os continentes. Segundo, foram essas migrações forçadas pelo clima que espalharam as sementes da agricultura, como o trigo domesticado, pelo mundo. Terceiro, este não é um palpite. É um consenso crescente entre milhares de arqueólogos e cientistas climáticos. Agora, a pergunta inevitável: como a crise climática que enfrentamos hoje espelha esse passado longínquo? O IPCC já nos alerta sobre a subida do nível do mar e as mudanças drásticas que virão. Nossos ancestrais se adaptaram. E nós? Como você está se preparando para as mudanças que já estão acontecendo? Mas enquanto a ciência monta este quebra-cabeça, outras vozes oferecem explicações diferentes, mais polêmicas. No próximo episódio, vamos mergulhar nas teorias de Graham Hancock, que desafia diretamente o consenso científico, propondo a existência de uma civilização-mãe altamente avançada e esquecida. Será uma batalha épica, a ciência contra o mito. Quem está contando a história verdadeira? Para não perder este confronto de ideias que vai mudar sua percepção da história, inscreva-se agora e ative o sininho. Os fatos que você está prestes a descobrir podem redefinir tudo. Obrigado por assistir e até a próxima. Em 2025, o que foi revelado sobre o nosso passado pode mudar tudo o que você aprendeu na escola. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora desafia a história oficial. E se uma civilização global incrivelmente avançada existiu durante a Idade do Gelo e foi varrida da face da Terra por um cataclismo cósmico? Imagine, 12.800 anos atrás, os céus se incendeiam. Um cometa ou seus fragmentos atinge o nosso planeta. O impacto desencadeia terremotos que abalam continentes. Tsunamis com centenas de metros de altura varrem as costas e uma escuridão gelada, conhecida como Younger Dryas, envolve o mundo por mais de 1000 anos. Essa não é a trama de um filme de ficção. É uma teoria audaciosa, apoiada por um número crescente de evidências e pesquisadores corajosos. Pense em Graham Hancock e seu livro seminal de 1995, As Digitais dos Deuses. Ele propôs a existência de uma civilização mãe perdida, uma cultura que possuía conhecimentos sofisticados em astronomia, engenharia e navegação, e que compartilhou seu legado com povos antigos ao redor do globo, como os egípcios e os maias. Parece loucura? Talvez não. O geólogo Robert Schoch
chocou o mundo acadêmico ao analisar a esfinge de Gizé. Ele concluiu que a erosão em seu corpo não foi causada pelo vento e pela areia do deserto, mas por chuvas torrenciais, chuvas que não caem no Egito há mais de 12 mil anos. Isso empurraria a idade da esfinge para muito antes da civilização egípcia que conhecemos. Mas a peça central deste quebra-cabeça cósmico pode estar na Turquia, em um lugar chamado Göbekli Tepe. Datado de quase 12 mil anos, este complexo de pilares de pedras gigantes, esculpidos com animais e símbolos complexos, surgiu antes da agricultura, antes da escrita, antes da roda. Como caçadores-coletores construíram algo tão monumental? A teoria dominante diz que foi um templo, mas e se fosse mais? E se fosse um observatório, um memorial, uma mensagem para o futuro? Em 2007, a ciência convencional foi abalada. Uma equipe liderada por Richard Firestone publicou um artigo na prestigiosa revista PNAS. Eles encontraram uma camada preta em sedimentos por toda a América do Norte e Europa, datada de precisamente 12.800 anos atrás. Nessa camada, eles descobriram nanodiamantes, fuligem e outras partículas que só podem ser formadas sob o calor e a pressão extremos de um impacto extraterrestre. A prova do cometa estava literalmente sob nossos pés. A evidência não para aí. Milhares de misteriosas depressões ovais conhecidas como Carolina Bays se espalham pelo leste dos Estados Unidos, todas alinhadas na mesma direção, como se fossem cicatrizes de uma chuva de destroços vindos do céu. Análises recentes encontraram picos de platina nesses sedimentos, um elemento raro na crosta terrestre, mas comum em asteroides e cometas. E o que os nossos ancestrais nos contaram sobre isso? Quase todas as culturas antigas de todos os continentes têm um mito sobre um grande dilúvio. O épico de Gilgamesh na Suméria, a história de Manu na Índia, o Popol Vuh dos Maias. São mais de 247 histórias de dilúvio ao redor do mundo, todas compartilhando elementos assustadoramente similares. Um aviso divino, uma inundação catastrófica e um punhado de sobreviventes que reiniciaram a civilização. Seriam apenas coincidências ou seriam memórias fragmentadas de um evento real, passado de geração em geração por 12 mil anos? Alguns pesquisadores, como Martin Sweatman, foram ainda mais longe, analisando os pilares de Göbekli Tepe. Eles sugerem que as esculturas de animais não são aleatórias, mas representam constelações. E em um dos pilares, um abutre parece simbolizar a data do cataclismo, apontando para o céu como ele era há quase 13 mil anos. Göbekli Tepe não seria apenas um templo, mas um calendário astronômico marcando o dia em que o mundo mudou para sempre. Seus construtores, talvez os sobreviventes da tal civilização-mãe, teriam enterrado o local de propósito, para preservá-lo para nós. A teoria é fascinante. Uma civilização avançada prospera durante a Idade do Gelo. Um cometa a destrói. Os poucos sobreviventes, os deuses e sábios dos mitos antigos, espalham-se pelo mundo, ensinando aos povos primitivos os rudimentos da civilização, acendendo a faísca que levaria ao Egito, à Suméria e a tudo o que conhecemos. Eles nos deixaram avisos, não apenas nos mitos, mas gravados em pedra, em alinhamentos astronômicos, esperando que um dia tivéssemos a tecnologia para decifrá-los. Agora, em 2025, com o avanço da tecnologia de mapeamento submarino e da inteligência artificial, estamos prestes a explorar os últimos lugares desconhecidos da Terra, as plataformas continentais que foram inundadas no final da Idade do Gelo, lugares como Doggerland no Mar do Norte e Sundaland na Indonésia. O que encontraremos lá embaixo? Cidades perdidas, estruturas inexplicáveis. A prova final desta história incrível, a verdade, como dizem, está lá fora, ou, neste caso, pode estar submersa, esperando para ser redescoberta. A questão que fica é: se um evento como esse já aconteceu, poderia acontecer de novo? A resposta pode chocar você e mudar para sempre a forma como vemos nosso lugar no cosmos. Obrigado por assistir. Se sua mente está explodindo com essas possibilidades, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a conclusão desta jornada épica. Comente abaixo.
Você acredita que foi um cometa ou uma mudança climática gradual? Vamos debater nos comentários. Até a próxima! Pare tudo o que você está fazendo! Nos próximos 8 segundos eu vou te mostrar como a inteligência artificial acaba de revelar uma ferramenta de 11 mil anos encontrada em uma caverna submersa em Malta. Está pronto? Porque o futuro da arqueologia está sendo escrito agora. Bem-vindos à conclusão épica da nossa jornada pelos mundos perdidos da Idade do Gelo. Se você chegou até aqui, prepare-se, porque o melhor ficou para o final. Recapitulando, vimos como plataformas costeiras, hoje submersas, eram centros vibrantes de rituais e vida. Vimos como Göbekli Tepe, com seus 12 mil anos, reescreveu o que sabíamos sobre sociedades complexas. E testemunhamos a tragédia de Doggerland e Sundaland, continentes inteiros que desapareceram sob as ondas durante o pulso de derretimento 1A. Lembre-se do estudo de Abdul em 2023, um pulso de aquecimento global que derreteu o gelo de forma absurdamente rápida, fazendo o mar subir mais de 20 metros em poucos séculos. Um verdadeiro apocalipse para nossos ancestrais. Então, existiu uma supercivilização tecnológica perdida como Atlântida? Provavelmente não. Mas o que existiu foram inúmeras culturas costeiras sofisticadas, cujos ecos sobreviveram em mitos de dilúvio por todo o planeta. Como o geógrafo Geoffrey Bailey argumentou em 2004, essas histórias são a memória coletiva da humanidade, um registro oral de uma catástrofe real. Nossos antepassados não foram vítimas passivas, eles foram resilientes. Eles se adaptaram, migraram e reconstruíram. Em algum lugar, Charles Darwin está sorrindo, vendo a prova máxima de que a evolução, através da adaptação, é a força mais poderosa do planeta. E agora, as atualizações de 2025 que prometi. E elas são bombásticas. Michael Falt, no Journal of Field Archaeology, publicou um artigo revolucionário. Sua equipe está usando inteligência artificial para reanalisar décadas de dados de sonar do Mediterrâneo. Sabe o que isso significa? Sítios arqueológicos que estavam escondidos em meio a ruídos digitais estão sendo revelados agora, enquanto falamos. A IA está cortando o tempo de busca em mais de 90%. Mas a maior revelação vem de Malta. O arqueólogo Tim Fenech, em um estudo que será publicado em 2025, descreve a descoberta de lâminas de sílex perfeitamente trabalhadas dentro de cavernas submersas. A datação? 11 mil anos. E não é só isso. Junto com as ferramentas foram encontradas pegadas humanas preservadas na argila do chão da caverna. Estamos falando de um instantâneo da vida humana, congelado no tempo, pouco antes de o mar engolir tudo. Essas ferramentas não são simples lascas de pedra, elas têm resíduos de resina de betume, usada como um adesivo para prender as lâminas em cabos de madeira. É um nível de sofisticação impressionante. Especialistas como Julian Fletchman e Nick Fleming afirmam que estamos apenas arranhando a superfície. O potencial é infinito. Pense na ponte terrestre de Bering, a passagem que permitiu a migração humana para as Américas. Grandes partes dela estão submersas. O que encontraremos lá? Novas análises de DNA antigo, combinadas com esses novos mapas subaquáticos, estão revelando rotas migratórias que nunca imaginamos. Uma última curiosidade para explodir sua mente. O arqueólogo Vince Gaffney está usando sonares 3D para atualizar os modelos de Doggerland. As imagens são tão nítidas que já é possível identificar o que parecem ser os contornos de vilarejos inteiros no fundo do Mar do Norte. É como ter um mapa do tesouro para uma civilização perdida. E o futuro é ainda mais louco. Imagine usar a realidade virtual para mergulhar nessas cavernas em Malta ou caminhar pelas ruas submersas de Doggerland. Isso não é ficção científica, é para onde a arqueologia está indo. Então eu te pergunto, no estilo Mr. Beast, com todas essas novas tecnologias e descobertas, qual sítio arqueológico submerso você acha que será o próximo a ser explorado e a revelar segredos incríveis? Comente aqui embaixo a sua ideia mais maluca. Eu quero ler todas. Se a sua mente está tão explodida quanto a minha, faça uma coisa por mim agora mesmo
Esmague o botão de curtir, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo, porque a história está mais viva do que nunca e nós vamos continuar a desvendá-la juntos. Compartilhe este vídeo com 3 amigos que amam um bom mistério. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível até o fim. A sua curiosidade é o que nos move. Até a próxima aventura.